Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin explodindo, acelerando e rompendo. Opa! Estamos diante de um potencial rompimento do padrão de acumulação que está sustentando, está impedindo uma alta muito maior do Bitcoin, por consequência do mercado, há 234 dias. Será que é agora que a gente vai romper? E é momento de comprar. E altcoins? As altcoins estavam meio dormindo, agora começaram a acordar. É momento de comprar? É isso que eu quero responder para você neste vídeo de forma bem objetiva. Então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã, depois de amanhã, nos próximos dias. E também coloca aqueles ativos que você enxerga potencial de fazer 10 vezes, pelo menos 10 vezes neste bull market. Coloca aí nos comentários que a gente vai analisar tudo e vai incluir vários ativos naquela carteira que a gente está construindo, a carteira de 10 vezes. Deixa tudo nos comentários, aqueles ativos que a gente vai avaliar já nos próximos dias. Mas o que responder do Bitcoin? O Bitcoin que está acelerando, o Bitcoin que está justamente na tentativa de rompimento de um padrão que vem se sustentando, como eu falei, há 234 dias. É muita coisa, é muito tempo lateralizando e agora a gente está começando a flertar com esse rompimento. Mas, não, de novo mais, Luan, mas, para que a gente confirme esse rompimento, a gente precisa fechar hoje, 21 horas, horário de Brasília, acima deste ponto e fechar também a semana. A semana tá com um movimento muito bonito. Se a gente tiver a sustentação no semanal, será a primeira semana com pivô de alta e também com o fechamento acima do corpo da vela. Veja como esta linha ela faz confluência com ponto 1, ponto 2, ponto 3 e a gente está destruindo esta faixa. Então hoje, 21 horas horário de Brasília, é importante por quê? Porque a gente tem o fechamento do dia útil, último dia útil da semana. Mas essa vela vai se fechar, a vela semanal vai fechar domingo, 21 horas horário de Brasília também. Mas a pergunta que fica é, tá bom, legal, a gente está diante de um movimento muito importante. E se você me assistiu anteriormente, se você não assistiu, assista aos vídeos anteriores. Você sabe que ao confirmar o rompimento de 68 mil, 70 mil, romper 74 mil, a gente terá o movimento de bandeira de alta rompida, o que abre espaço para uma valorização muito maior do Bitcoin. Alvos 100, 150, tanto como projeção da bandeira, como com projeção de Fibonacci. Já mostrei e mostrei nos últimos 40 dias estes movimentos em potencial. Na verdade, a gente está mostrando isso tem bastante tempo. Então é para comprar, né? Já gaguejei. É para comprar então. Se isso pode acontecer, eu vou comprar, vou entrar de cabeça. Espera. Bitcoin e altcoins. Primeiro, para que a gente responda esse questionamento, é para comprar, não é para comprar? A gente tem que entender que o Bitcoin está tendo um movimento e as altcoins estão tendo outro movimento. O Bitcoin vem nessa acumulação e está, sim, prestes a confirmar esse rompimento. Só que as altcoins, elas estão lutando para, no Total 3, que é o market cap das altcoins, que é a capitalização total das altcoins, a gente tem aqui um desenho que ainda precisa de confirmação para um pivô de alta. Estou dizendo que é para você não comprar altcoins? Negativo. A gente já vai chegar lá nas altcoins. Mas o que eu quero chamar a atenção com o Bitcoin é o seguinte. Qual que era o melhor ponto de compra no Bitcoin? Do ponto de vista do risco e retorno. A gente comentou. Era aqui, ó. Por quê? Nessas faixas amarelas aqui, o que a gente tinha? A gente tinha medo extremo, muita liquidação,
muito negativismo no mercado. Já era, vai a 30, vai a 12, vai a 3, vai a 0. As pessoas estavam com uma descrença absurda. A gente tinha também captura de liquidez muito grande. A gente tinha movimentos que nos levaram neste padrão, que é um padrão de cunha descendente megafônica, perda dos fundos sem continuidade. Perda dos fundos sem continuidade é uma característica que esse tipo de padrão que rompe para cima tem e cria. E essas perdas de fundos sem continuidade abrem grandes oportunidades. E a gente, obviamente, alertou diversas vezes quanto a esses cenários. E eu mostrei para você que eu comprei. Qual que foi a minha última compra do Bitcoin? 54 mil dólares. Por quê? Cara, eu tô comprando aqui no medo extremo, e a gente atingiu o medo extremo no começo de setembro. Eu fiz mais uma compra de Bitcoin, e a gente tinha uma faixa de fundo muito claro, que foi o dia 5 de agosto, que foi aquela queda livre, agressiva, todo mundo achando que o mercado ia acabar. A gente teve oportunidade, o risco versus o retorno, e o retorno em potencial, para mim, está na confirmação da bandeira, está na extensão de Fibonacci, é muito maior. Então, risco-retorno. Só que neste momento, o que a gente tem? A gente tem logo de cara uma resistência importante, 70 mil dólares. É um número psicológico. É o que mais? É necessário confirmação no gráfico diário. Luan, isso vai acontecer, não se preocupa, tem que comprar porque Bitcoin se compra. Você pode ter sim, e isso no longo prazo é correto, mas o que eu estou chamando a atenção é do ponto de vista gráfico, risco e retorno. E do ponto de vista gráfico, você não deve se expor em uma resistência. O que você faz quando você está dentro de uma faixa, estamos próximos de rompimento, mas a gente ainda tem resistências, e isso que eu não estou nem falando dessas resistências superiores. O que a gente tem que fazer? Aguarda a confirmação. Caramba, mas vai começar a acelerar. Sim, mas o mercado ele não só sobe, ele vai subir e vai ter correção. É o que sempre acontece, o mercado ele não vai subir 500%, quando a gente está falando do Bitcoin, ele não vai... Não gagueja. Ele não vai provavelmente gaguejar na sexta, é sacanagem, né? É que eu tô pensando, meu cérebro vai e aí a língua não vem junto, é uma confusão, gente, mas eu vou explicar. É improvável que a gente veja, totalmente improvável que a gente veja o mercado ir embora simplesmente, falar adiós todo mundo. A gente tem normalmente em um mercado saudável, e isso é necessário, uma aceleração e uma base de preço, uma correção, um fundo ascendente. E é no pós-rompimento, no teste, que você pode ter uma oportunidade. Luan, não quero escutar, quero comprar, estou correndo contra o tempo. Maravilha, DCA. Mas do ponto de vista gráfico, sendo bem sério, é para você pular de cabeça? Nesse momento, eu teria cautela, ainda mais numa sexta-feira, com uma semana de confirmação muito importante que a gente está diante, né? Que a gente já está vivendo e tem o fechamento no domingo. Eu acho que quem está trabalhando de forma analítica e não com o coração, meu Deus do céu, pode sim considerar este cenário de rompimento confirmado e teste, certo? Então, na minha humilde opinião, o risco versus o retorno, neste ponto aqui, para até uma posição de curto prazo, não é tão interessante. A gente teve pontos interessantes, tivemos pontos interessantes aqui também, porque foi uma faixa de retração nesta movimentação como um todo, e quem ficou de fora agora pode, porventura, aguardar. Porque se a gente não tem o rompimento, ainda podemos corrigir para faixas inferiores? Sim, existe sempre esta possibilidade. Enquanto a gente não tem os rompimentos confirmados, esses cenários podem acontecer. Mas, para mim, do ponto de vista gráfico, eu aguardaria uma confirmação.
Você tem que avaliar o que você vai fazer. Mas eu também estou falando de um ponto muito confortável, porque eu comprei a 54. Mas lembre-se, não, eu vou ignorar e eu vou comprar e pouco me importa. Se você estiver focando para o longo prazo, obviamente o Bitcoin, escassez, demanda, oferta e demanda, tá? Oferta limitada, demanda crescente. Você não precisa nem pensar, tá? Se você está nessa consideração, não é gráfico que vai mudar a sua visão. Agora, se você está olhando o gráfico, avalia este cenário. Combinado? Então, rompimento, teste. Só que as altcoins, elas estão mais fracas. Por que as altcoins estão mais fracas? Porque a gente está vendo a dominância subir, a dominância está em 59%. A dominância está subindo. Conforme o Bitcoin sobe e a dominância sobe, o que acontece com as altcoins? Elas sobem menos, tá? Mas a gente está em um padrão que a gente já vem falando, repetindo bastante, que é um padrão de cunha ascendente com resistências muito claras aqui. Inclusive a gente tem uma linha de tendência de baixa que passa justamente neste ponto. Então a gente tem aqui um padrão que normalmente rompe para baixo. E este padrão na dominância, ele pode começar a influenciar em muito as altcoins a partir do momento que o Bitcoin romper o topo, a dominância começar a cair e aí sim o total 3 formar o seu pivô de alta e começar uma aceleração. As altcoins, muitas delas estão baratas. Mesmo acordando, mesmo algumas já tendo um padrão de aceleração, muitas estão baratas. E tem um indicador simples e objetivo que muitas das vezes pode complementar a sua avaliação, que é Altcoin Season Index. Tá? Altcoin Season Index. Coloque isso aqui no Google, vai aparecer este site e você vai acessar isso daqui. E aí você pode falar, caramba, mas está na Bitcoin Season. Por que eu vou comprar altcoins se eu estou na Bitcoin Season? Cara, não faz o menor sentido. Eu tenho que comprar quando está na Alt Season, não é verdade? Não. O que acontece? Este é um indicador que mostra a força de uma forma um pouco diferente da dominância. A gente está vendo uma aceleração do Bitcoin, a dominância está subindo, o dinheiro está indo para o Bitcoin. Aqui, isso mostra que, claramente, é Bitcoin Season. Então, o Bitcoin está forte. Só que eu quero as altcoins fortes, não é verdade? Só que você não vai querer comprar as altcoins fortes. Você vai querer comprar as altcoins quando elas estão fracas. Por quê? Porque você lucra no mercado em uma tendência de alta quando você compra barato e vende mais caro. Então você compra a 20 e vende a 120. Caramba, que maravilha, lucrei 100. É assim que você ganha dinheiro. E aqui a gente está vendo o quê? Um indicativo muito interessante de que a gente está nas faixas mais extremas, ou seja, mais baixas da Bitcoin Season. O que quer dizer que as altcoins estão performando muito pior do que o Bitcoin. E quando o Bitcoin parar de acelerar e isso aqui começar a cair, este indicador vai começar a subir. Este indicador subindo é o quê? Indicativo que também as altcoins estão voando. Mais uma vez, eu compro barato para vender caro, é assim que eu lucro. E este indicador, historicamente, nos mostrou o quê? Quem comprou lá atrás, outubro do ano passado. Vamos ver outubro do ano passado. Olha só, eu mostro pelo total 3. Outubro do ano passado, a gente viu uma forte aceleração. Posteriormente, a gente viu algum movimento? A gente foi ver esse movimento real aqui em 20 de junho, finalzinho, começo de agosto, que teve aquela queda do 5 de agosto. A gente também teve queda no começo de setembro, olha só, queda no começo de setembro, queda em agosto, queda em julho. Olha aqui, marcando julho, final de julho, ó, final de junho e julho, aí teve uma aceleração. Então todas as vezes que a gente perdeu a linha dos 25, foi quando as altcoins estavam mais sofrendo. E foram os momentos em que a gente teve boas oportunidades. Só aqui, ó, julho, agosto, setembro. Olha só, são os fundos. Olha esse indicador.
final de junho, comecinho de julho, final de julho, comecinho de agosto, setembro e agora estamos aqui. Vamos lá. Julho, finalzinho de junho, julho, agosto, setembro e agora a gente está já no pós-rompimento, só que como o Bitcoin está acelerando muito, a gente está tendo essa indicação deste cara que, opa, a altcoin season, né? Tá lá na baixa, estamos em Bitcoin season. E o que a gente quer? Comprar barato. Por quê? Porque quando isso aqui bater topo, olha só, 22 de janeiro, vamos ver, 22 de janeiro, a gente bateu um topo aqui, ó, olha só, tá vendo aqui como a gente bateu o topo? Esse indicador bateu o topo. Quem comprou aqui, surfou pra cá, só em market cap, presta atenção, não estou falando de valorização de altcoins, eu estou somando todas as altcoins. A gente está falando aí de quase 70% de alta no Total 3, ou seja, todas as altcoins somadas e divididas deu 70% de alta. Mas teve altcoin que subiu 5, 6, 8 vezes. E é isso que a gente está procurando. Então esse indicador aqui está nos mostrando que, acorda! Já deu para entender? A gente está num ponto muito bacana para comprar bons projetos, bons ativos, aqueles ativos que são realmente de qualidade. A gente tem o Total 3 em um movimento iminente de explosão. Temos a dominância batendo resistência claríssima em um padrão de cunha ascendente, com mais um indicador gritando. Veja bem, isso aqui é um indicativo de que as altcoins sim estão em pontos bem interessantes e muitas delas têm um risco versus retorno espetacular. E é isso que você tem que ficar atento. Eu estou aproveitando para ir às compras, sempre mantendo a exposição e caixa, mas nos últimos dias eu comprei várias gemas. Projetos que estão fechando parcerias com gigantes, fechando parcerias com o governo da Arábia Saudita, com o Meta, com a Puma, com outras empresas gigantescas. Eu não vou dar mais dicas, senão todo mundo vai descobrir. Mas a gente está, sim, comprando bons projetos e muitas vezes projetos micro que hoje ninguém está falando, mas está ocorrendo movimentação no mercado. E é claro, os alfas. Tem muito alfa barato. E a gente está diante da alt season. Então, não durma no ponto. Aproveite. E se você quer, de fato, aproveitar de forma completa, você deve investir no seu conhecimento. Por isso que eu convido você a participar do nosso Grupo Premium e Grupo do Desafio. São 2 grupos do Telegram fechados, em que eu apresento tudo que eu faço, todos os meus planos, as minhas avaliações, as minhas análises. Você tem acesso à minha carteira, você tem acesso aos meus trades, estratégias por trás dos trades. Você tem acesso a diversas aulas para te dar base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Custando pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso aos 2 grupos fechados do Telegram. Mas espera! A gente tem um desconto com o nosso parceiro, que é a BitChat. Você consegue adquirir esses 2 programas, esses 2 grupos com 25% de desconto hoje. Como você faz para participar? Basta você acessar este grupo que está aqui na descrição do vídeo. É o nosso grupo geral do Telegram. Vai lá na última mensagem deste grupo, vai ter um @oficial LeonFX. Clica nesse @ e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Fica de olho no Bitcoin. Fica de olho nas oportunidades das altcoins. Tem muita coisa bacana para a gente aproveitar. Mas lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você.
Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades, olha só, com lucro no bolso.